Pessoal, começando a nossa aula de hoje. Bom, vamos prestar atenção. Para a nossa aula de hoje, nós vamos lá na página 50 de língua portuguesa. Nessa página, a gente vai estar analisando, a gente vai estar começando a estudar mais a fundo os verbos e as conjugações. Então, vamos lá, vamos começar devagarzinho. Leia os textos prestando muita atenção nas palavrinhas em destaque. Então, texto 1. Eugênio tem um grande amigo. A palavra em destaque é tem. Eles vão à escola juntos. Brincam de jogar bola e se divertem com os jogos de videogame. De vez em quando, o pai do Eugênio leva os dois ao cinema. Eles comem pipoca e tomam refrigerante. Depois voltam para casa felizes. Lá no texto 2, Eugênio tinha um grande amigo. Eles iam para a escola juntos, brincavam de jogar bola e se divertiam com jogos de videogame. De vez em quando, o pai do Eugênio levava os dois ao cinema. Eles comiam pipoca e tomavam refrigerante. Depois voltavam para casa felizes. E no texto 3, Eugênio terá um grande amigo. Eles irão à escola juntos, brincarão de jogar bola e se divertirão com os jogos de videogame. De vez em quando, o pai do Eugênio os levará ao cinema. Eles comerão pipoca e tomarão refrigerante, depois voltarão para casa felizes. Esses três textos, eles são iguais. O que diferencia um texto do outro? O primeiro está no tempo presente. Eugênio tem. Ele tem quando? Ele tem hoje um amigo. O segundo no tempo passado. Eugênio tinha um amigo. E o terceiro, Eugênio terá no tempo futuro. Quando eu falo tempo presente, tempo passado e tempo futuro, eu estou falando de verbos. Os verbos são palavrinhas que representam ações, fenômenos da natureza, sentimentos. E eles podem ser conjugados de acordo com a pessoa. Complicou, né? Aí ficou difícil para vocês. Quando eu falo conjugados de acordo com a pessoa, eu estou falando assim, que o verbo, ele tem que ser adaptado, a palavrinha tem que ser escrita de acordo com o pronome que ela está acompanhando. Se eu usar a palavrinha jogar, o pronome que eu vou usar inicial é o meu, eu. Eu jogo. Eu jogo hoje. No futuro, eu jogarei. E no passado, eu joguei. Vocês viram a diferença? Mas aí, se ao invés de eu usar o pronome eu usar o pronome nós. Então, nós quer dizer que tem eu e mais alguém que formou nós. Como que ele vai ficar? Nós jogamos bola hoje. Nós jogaremos bola amanhã. E nós jogamos bola ontem. Então, vocês estão percebendo que, às vezes, o verbo, ele não muda. O que muda é o que? São as palavrinhas que estão acompanhando ele. Vamos entrar numa nova etapa da conjugação de verbo. As palavras que estavam em destaque nesses três textinhos acima, elas são verbos e elas vão mostrar ação e tempo em que ocorrem os fatos. O que é a ação? A ação é o verbo propriamente dito. Então, vão, ir, brincar, divertir, comer, voltar, levar, são as ações. E o tempo quer dizer o quê? Presente, que está acontecendo hoje, passado, que aconteceu lá atrás, e futuro, que vai acontecer ainda. Os verbos, eles aparecem também em tempos e modos diferentes. Complica um pouquinho, mas não é muito não.
O modo indicativo, por exemplo, Cíntia mora em um condomínio. O indicativo, ele fala, ele afirma onde a pessoa vive, ele está mostrando. No modo subjuntivo, se Eugênio fosse ao treino, quer dizer o quê? No subjuntivo, eu estou lançando uma ideia, uma suposição de alguma coisa que poderia acontecer se uma ação acontecesse antes. E no modo imperativo é quando eu dou uma ordem. Quero que você saia daqui agora, ou saia já daí. Particípio, ela já tinha corrido muito. Particípio é quando eu estou contando a ação que a pessoa já havia feito. E no gerúndio, você está ficando cada dia mais inteligente. O gerúndio quer dizer que a ação está sempre acompanhada de outra palavrinha. No caso, ficando, está acompanhado do está. É difícil? Não, não é difícil, é um pouquinho chato, mas com o tempo a gente vai aprender. Agora, analisaremos os verbos desse texto, para determinar o tempo em que estão indicando e o modo em que se apresentam. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, atividade número 1. Após a leitura, circule os verbos nos 3 textos. Então, vocês irão circular todas as palavrinhas que estão em destaque nos 3 textos. Ó, tem, vão, brincam, todas as palavras escritas mais escuras. Vocês vão circular. Depois, vocês vão classificar esses verbos nas colunas corretas. Primeiro, os verbos que aparecem na frase do presente. Quais são os verbos que aparecem na frase do presente? São os verbos que estão no texto número 1. Então, os verbinhos que aparecem aqui no texto 1 estão no presente. Copiem esses verbos na fileirinha escrito presente. Depois, os verbos que estão no texto número 2 estão no passado. Copiem só os verbos na fileirinha pretérito ou passado. E os verbos do texto 3 estão no futuro. Vocês irão copiá-los na fileirinha do futuro. Um exemplo, na fileira do presente vai ficar tem. Na do pretérito, tinha. E na do futuro, terá. E assim por diante até copiarem todos. Vocês perceberam que o verbo ir muda muito em cada tempo. Isso acontece porque ele faz parte dos verbos irregulares, com os quais trabalharemos adiante. Bom, por que o verbo ir muda tanto? Porque ele varia de acordo com o tempo. No presente, o verbo ir vai ficar eu vou, eu irei. No passado, eu fui. No presente, eu irei. Então, vocês vão perceber sempre essa mudança. Por exemplo, o verbo ir no presente, aqui aparece vão. Já no texto 2, eles iam. E no texto 3, eles irão. Então, eles têm essas mudanças de forma. Página 52. Utilize esses verbos em algumas situações de escrita. Então, na letra A, o verbo ter no tempo presente do modo indicativo. Se é no presente, é o que acontece hoje. Se é indicativo, quer dizer que eu estou mostrando algo para alguém, indicando, mostrando. Anitta, muitas bonecas. Como que eu posso usar o verbo ter para mostrar que a Anitta tem muitas bonecas? Anitta tem muitas bonecas. Eu estou indicando, afirmando, confirmando. Cíntia tem um belo skate. Éder tem tempo de jogar bola. Na B, o verbo comer no pretérito
modo indicativo. Então, eu estou mostrando uma coisa que aconteceu ontem, no passado, tá? Zeca, o que ele fez? Meia pizza ontem. Ele comeu. Quando que ele comeu? Ele comeu ontem. Vinícius comeu todo o macarrão que estava no seu prato. E Laís comeu muitos brigadeiros. O verbo brincar no futuro do modo indicativo. Você, o verbo brincar no futuro, amanhã. Você brincará de queimada conosco? Eugênio brincará de futebol somente no domingo? E Rubens brincará de vôlei na piscina de sua casa. Lembrando que brincará tem acento agudo no A, no último A que aparece. Que tal avançar um pouco mais e aprendermos a conjugar um verbo? Fique tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças. Observe atentamente como se conjuga o verbo jogar no presente do pretérito. No presente, no pretérito e no futuro do modo indicativo. Indicativo está afirmando, está mostrando, indicando. Então, no presente, eu jogo, tu jogas. Ele ou ela joga. Nós jogamos. Vós jogais. Eles ou elas jogam. No passado, ou pretérito, eu joguei. Tu jogaste. Ele ou ela jogou. Nós jogamos. Vós jogastes. Eles ou elas jogaram. Com M no final. Já no futuro, eu jogarei. Tu jogarás. Ele ou ela jogará. Acento agudo. Lembrem do acento. Nós jogaremos. Vós jogareis. Eles ou elas jogarão, com ão. Quando eu vou fazer uma frase no futuro, sempre a palavrinha leva ão e não an com M. Depois, na página 53, nós temos os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. São pronomes pessoais. Os pronomes tu e vós, eles são usados em textos formais, numa escrita mais culta, quando eu tenho alguma coisa para falar para uma autoridade, uma pessoa muito importante. Por exemplo, se eu for falar com o prefeito, eu não vou escrever para ele seu prefeito, não, é vossa senhoria ou vós concordas. Certo? Eu tenho que estar usando uma linguagem mais culta, uma linguagem mais perfeccionista. Aqui a gente tem alguns exemplos que podem substituir na fala e na escrita. Então, tu por você e vós por vocês. Tu queres sair comigo? Eu posso trocar esse tu por você quer sair comigo. Vós quereis sair comigo? Eu posso trocar esse vós por vocês querem sair comigo? Deu para entender? Eu posso estar fazendo associações. Em alguns estados do Brasil, as pessoas costumam usar o pronome tu em conversas informais. Esse para fazer em casa não precisa fazer, tá? Bom, quais são os estados que eles usam o tu? Ó, no Rio de Janeiro, eles usam o tu. Lá no Rio Grande do Sul também costumam usar tu, que é o povo gaúcho. Em alguns lugares de Santa Catarina também. Eles têm por esse hábito estar usando. Geralmente quem usa tu? Pessoas que são descendentes de italiano e de alemães. Ou no caso do Rio de Janeiro, a pronúncia, o dialeto deles envolve o tu. Tá bom? Página 54. Leia o texto para realizar as atividades. Meus amigos. Amigos compartilham segredos. Amigos não contam a outros. Amigos compartilham bons momentos e maus também.
Amigos compartilham brinquedos, porque amigos gostam um do outro. De todas as coisas boas que eu posso ter, amigos são a melhor, longe. O que eu quero dizer? Que de longe, em especial, acima de muita coisa, ter amigos é a melhor coisa que existe. As palavras que aparecem destacadas nesse texto, ou seja, ó, compartilham, contam, gostam, posso e são, elas são o que, gente? Elas são verbos. Os verbos desse texto, eles nos remetem a que tempo? Ou seja, esse texto ele está escrito em que tempo verbal? Lá atrás no passado? Ou lá na frente no futuro? Ou hoje no presente? O que vocês acham? Ele está escrito no presente. Ele está falando que amigos compartilham segredos. Eles compartilham quando? Hoje. 3. Em qual dessas frases o verbo compartilhar está conjugado no futuro? Amigos compartilham segredos. Amigos compartilharão segredos. Amigos compartilharão segredos. E amigos compartilhar segredos. Lembrando que quando termina em ão, a frase está no futuro. Então, a resposta correta seria a letra C. Na frase, amigos não contam a outros, a palavra que aparece destacada aqui é amigos. Essa palavra, ela pode ser substituída por nós não contam a outros. Ele não contam a outros. Você não contam a outros. Ou eles não contam a outros. Quando eu falo de amigos, eu tô falando que é mais do que uma pessoa, tá? Se é mais que uma pessoa, o correto é falar eles. Como é bom ter um amigo. Leia a letra da canção de Fernando Brant e Milton Nascimento. Eles criaram essa canção para falar de amizade. O nome da música é Canção da América. Quem puder procurar essa música no YouTube ou ouvi-la, ela é muito bonita, tá? Quem não puder ouvir essa música, leia direitinho e cada um de vocês escolhe uma estrofe e grava a leitura dela pra mim, ok? O que é estrofe? A estrofe é um grupo de versos, tá? Cada linha é um verso, mas cada grupo forma uma estrofe. Vocês irão escolher uma estrofe e gravar pra mim, ler gravando pra mim, ok? Página 56 não faremos. Vamos para a página 57. Terminando essa aula de hoje, vocês terão um livrinho que eu vou postar para vocês. Vocês vão abrir esse livro, fazer a leitura desse livro e depois que terminarem de fazer essa leitura, vocês irão preencher essas informações aqui da apostila. Então, primeiro, o título do livro que eu mandei para vocês, copiem aqui. Depois, o autor desse livro, copiem aqui. Lembrando que título começa com letra maiúscula e autor é nome, tem que ser escrito com letra maiúscula. Personagens principais. Então, quem são as personagens principais que aparecem nessa história que vocês irão ler? Quero que escrevam os nomes dessas personagens. Personagens secundários são aqueles personagens que aparecem pouco, que participam da história, mas que não são tão importantes. Narrador, eu quero saber se o narrador está participando da história, está contando a história junto, vivenciando ela, ou se ele só observa. O que é narrador observador? É aquele que conta a história de outra pessoa que está acontecendo. E o que participa é aquele que está envolvido na história. E por fim, a parte da historinha que cada um de vocês mais gostou, ok? Então,
É isso. Agora, prestem atenção que eu vou passar para vocês as atividades que terão para fazer depois em anexo na folhinha. Só um minutinho. Não tá aparecendo espelho? Bom, vamos lá, gente. As atividades complementares que estão em anexo, tá? Prestem bastante atenção. Circule os verbos das frases abaixo. Então, primeiro, os meninos brincavam com a bola. Qual é o verbo? O verbo é a ação, é o que os meninos faziam. Então, o verbo aqui é brincavam. E as demais, vocês irão circular os verbos que aparecem. Só os verbos. Papai me chamou para passear no parque. Qual é o verbo? É a ação. O que o pai fez? O pai chamou e passear. Podem riscar passear também. Vamos lá. Na próxima atividade, vocês vão indicar o tempo verbal das frases. Papai gosta de verdura. Papai gosta no presente, no passado ou no futuro? O verbo gosta está no presente. Então, papai gosta hoje no presente. Então, escrevam na frente presente. João ganhou uma bola. Se ele ganhou ou hoje ou ontem. Então, pode ser presente ou pode ser passado. E façam até terminar. Na próxima folhinha, vocês têm outra atividade relacionada a verbos. Prestem atenção. Eu tenho uma historinha. Vocês vão preencher essa historinha colocando os verbos de acordo com a frase aqui dentro. Bom, um leão cansado de tanto caçar dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e o verbo é acordar. Acordar, se o